Meus irmãos, minhas irmãs, aqui do grupo, cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus. Sou eu, vosso irmão em Cristo, Pastor Sandro. Estou passando aqui, através desta palavra, desse aplicativo, desse meio de comunicação, para falar um pouquinho sobre o sucesso no lar, na família. Quero ler com vocês 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. O Senhor Jesus, em uma certa ocasião, ele deixou claro que aquele que ouve a sua palavra e obedece, ele compararia este homem, esta mulher, este ouvinte, a uma pessoa prudente, uma pessoa sensata, que ao edificar a tua casa, edificara sobre a rocha. E aquele que ouvindo e não praticando, compararia ele como um homem insensato, um homem que não tivesse sabedoria, um louco, que ao edificar a sua casa, edificou sobre a areia. Então nós precisamos não só ouvir, mas também obedecer a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz assim: igualmente vós, maridos, cobitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Glória a Deus. Uma pequena introdução para que possamos entender o que esta passagem bíblica está dizendo. Neste texto sagrado, o apóstolo Pedro, um homem casado, nos fala da importância da harmonia espiritual entre o casal, a fim de que obtenham os favores divinos por meio da oração. Sem dúvida alguma, a principal chave do sucesso no casamento é a vida espiritual. Se a vida espiritual do casal estiver realmente de acordo com a palavra de Deus, certamente tudo mais caminhará em acordo. Se não tiver, todo o resto irá mal. Existem alguns pontos que são essenciais para que o casal se mantenha espiritualmente bem e tenha sucesso no casamento. Dicas para o sucesso no casamento. A primeira, toda a família em oração. A oração é a chave da vitória, Os cristãos sempre têm esse costume de dizer, porque eles experimentaram e sabem que é verdade. A oração é tão importante para a felicidade de uma família, que nos seus ensinamentos acerca da vida familiar, tanto Paulo como Pedro citaram, a importância da oração feita pelo casal. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 e 1 Pedro 3, 7. O apóstolo Paulo ensinou que o casal deve reservar um tempo para se dedicar à oração. O apóstolo Pedro afirmou que o desentendimento entre marido e mulher pode atrapalhar a própria resposta das orações. Casais experimentem fazer a oração de concordância ensinada por Jesus em Mateus 18:19 e percebam o poder que tem a oração feita por um casal unido em concordância na presença de Deus. Ensine também os seus filhos a orar. Provérbios 22:6, tremendo. Assim toda a família está em oração.
Segundo, eu aprendo que toda família lendo a Bíblia, Deus deseja que toda família medite na sua palavra. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 9, o Senhor ordenou através de Moisés o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal à tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Portanto, toda a família lendo a Bíblia, Josué capítulo 1, versículo 8, Salmos 1, versículo 1 ao 3, toda a família adorando a Deus. O desejo de Deus é que o nosso lar seja uma extensão de sua casa. Toda a nossa casa deve servir ao Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Vejamos em Salmos de número 96, versículos 7 e 9, o salmista nos aconselha, dizendo: dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, adorai o Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra, e assim possamos dizer, como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. 4. Toda a família no culto doméstico. Isso é lindo, viu? É importantíssimo. Faça para vocês verem. O culto doméstico possui uma grande importância na formação espiritual dos nossos filhos. O culto doméstico é uma espécie de ensaio para ensinar os nossos filhos a cultuar a Deus e a maneira de servi-lo na sua casa. Ao dar aos nossos filhos a oportunidade de cantar e pregar no culto doméstico, os estamos treinando para se apresentarem na casa de Deus com alegria. Salmos 122, verso 1. Vejamos toda a família contribuindo. É importante toda a família compreender a importância de contribuir para a obra de Deus. Os filhos podem aprender a dar o dízimo de sua mesada todo mês, Provérbios 22, 6, Malaquias 3, 10 ou 12. Quando a família contribui na casa do Senhor, o próprio Senhor resguarda o lar de prejuízos financeiros. Uma lição 6. Toda a família evangelizando. É importante toda a família se preocupar com o crescimento do reino de Deus e contribuir para a sua expansão, seja evangelizando, seja contribuindo para a obra mundial de evangelização por meio dos missionários espalhados pelas nações. Priscila e Áquila eram um casal aplicado na evangelização, hein? Atos 18, 26. Todas as filhas do evangelista Filipe eram profetisa. Atos 21, versos 2 e 9. O casal cristão não deve pensar apenas em suas conquistas pessoais, mas também no progresso do reino de Deus na terra, colocando Deus em primeiro lugar. Mateus 6:33. É muito importante a palavra de Deus. São aqui algumas lições que eu conotei aqui, né, em base com chaves para o sucesso do casamento. Então, são coisas que eu procuro com o meu lar fazer aqui em casa. E eu confesso para os irmãos, não é fácil, uma tarefa árdua, mas o que virá de bandeja, né, irmãos? Então nós precisamos sempre fazer isso. É bíblico, tudo aqui tem base com a Bíblia. Vocês podem estar notando aí, cada passagem, tudo tem a ver com a Bíblia. Então, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, pela misericórdia de Deus, dar avanço aí, para que possamos ter sucesso
no nosso lar, para que o nosso lar, em nome do Senhor Jesus, prospere. Estas são, as palavras que o Senhor colocaram no meu coração. Tenha um ótimo dia.